Prólogo. Quais sejam as pretensões dos Estados modernos em relação aos problemas educacionais da infância e da juventude, jamais eles conseguirão suprir a influência preponderante do lar. Pelo fato de recair ao mesmo tempo sobre pai e mãe a autoridade na família, é um misto de força e ternura que nunca se poderia encontrar de uma forma tão eficaz num estabelecimento escolar, por mais cientificamente organizado que este fosse. Próxima e intuitiva, esclarecida e carinhosa, essa autoridade adapta-se com precisão às necessidades da natureza infantil. Se o pai governa mais com o raciocínio e a mãe com o coração, ambos por se amarem e por estenderem ao filho esse amor, esforçam-se para aperfeiçoarem cada dia seus métodos educativos. Por serem dois a se empenharem nessa tarefa, aprendem a compreender melhor a criança. A intimidade do lar permite-lhes conhecer os mais recônditos instintos infantis. Amam desinteressadamente o filho, porque o amam mais do que a si próprios. Na família, a disciplina não se confunde com um regulamento rígido, anônimo e uniforme. A obediência é naturalmente acompanhada de respeito e de amor. Ela se baseia na confiança. As sanções não têm outra finalidade a não ser encorajar e orientar a boa vontade do educando. A autoridade familiar não visa formar autômatos, mas seres responsáveis. É, acima de tudo, da educação recebida em casa, que depende o valor moral do adulto. Infelizmente, nem sempre os responsáveis possuem uma consciência nítida de suas responsabilidades. Muitas vezes, por ignorância ou por uma afeição mal orientada, desvirtuam a personalidade moral da criança. Daí decorre a necessidade de se lembrar os princípios que orientam e esclarecem o problema educacional. Embora possam ser auxiliados por educadores e professores, os pais nunca devem perder de vista que são os primeiros artífices da obra a ser empreendida. Jamais, salvo exceção, sua influência poderá ser compensada pela dos mestres. Por conseguinte, aos pais se dirige primeiramente este modesto tratado de educação. Ele não visa tanto discutir as teorias, muitas vezes contraditórias e duvidosas dos pedagogos modernos, mas trazer soluções aos problemas práticos que diariamente se apresentam à consciência de pais bem-intencionados. Desejamos, outro sim, que ele contribua para facilitar a colaboração entre a família e a escola. Insistimos mesmo que a formação do caráter e da consciência moral do educando requer uma compreensão muito íntima entre as diferentes autoridades que exercem influência em sua vida. Não temos ilusão alguma sobre as dificuldades da tarefa que compete à família. A educação envolve certos deveres que custam sacrifícios. Ela requer uma atenção de todos os instantes e obriga os pais a se privarem de uma grande parte de sua liberdade. Todavia, se multiplicam as preocupações, as solicitudes e os cuidados, ela se destina a realizar a maior obra do mundo, a formação moral do homem e do cristão. Aliás, o trabalho dos pais será amplamente compensado pela máxima alegria jamais concedida ao homem, a de haver colaborado, de fato, na obra divina, não somente dando ao mundo um cristão, filho de Deus, mas ainda moldando com suas próprias mãos uma consciência reta e uma vontade ciosa em proceder bem. Para atingir semelhante resultado, os pais terão que se disciplinar. A educação consiste mais numa atmosfera moral emanando da alma dos adultos para se expandir na das crianças, do que num formulário razoável de conselhos e proibições. Só se transmite o que se possui.
É por isso que o educador deve prover-se de todas as virtudes e qualidades que pretende incutir na alma infantil. A educação exige um devotamento ilimitado. É uma escola de desapego pessoal, considerando-se que o educador nunca faz o que lhe agrada, mas o que ele considera útil e proveitoso ao bem da criança. Voltaremos muitas vezes a este princípio essencial no decorrer deste estudo. Os pais nunca deverão esquecer que a vocação familiar é uma das mais sublimes entre as que a providência confiou às frágeis mãos da humanidade. Ela é anterior a todas as outras, uma vez que no seio da família nascem e são educados os seres destinados à variedade infinita das vocações, tanto os que se destinam à vida temporal, como os que um dia se consagrarão ao serviço de Deus. Quem poderá avaliar o papel preponderante desempenhado pelo ambiente do lar na formação dos grandes cidadãos? E por acaso, não terão sido os exemplos por eles testemunhados que, na maioria das vezes, terão influenciado e esclarecido as orientações morais e religiosas dos grandes santos? Para realizarem a missão educativa, Deus confia aos pais potências de amor, de inteligência e de autoridade, das quais eles deverão servirem-se como ele próprio o faria, se por hipótese se encarregasse diretamente da educação. Jamais deverão eles usar essas capacidades de uma forma caprichosa e egoísta, mas apenas tendo em vista ajudar o educando a aperfeiçoar-se. Jamais servir-se-ão do temível poder de castigar a criança, a não ser para nela despertar o temor do mal, e do de proporcionar-lhe alegrias para estimulá-la à prática do bem. Os pais não se deixarão influenciar pelos sonhadores que julgam imoral o emprego das sanções, sob o pretexto falaz de que a procura do bem deve ser absolutamente desinteressada. Alimenta-se uma ilusão fatal e perigosa, considerando-se que a consciência da criança forma-se sozinha, sem que os educadores precisem intervir para lhe fazer, não somente compreender, mas também sentir que todas as ações humanas trazem consigo consequências positivas ou negativas. Nosso estudo de psicologia do educando, sobretudo em seus primeiros meses e anos, mostrar-nos-á como o prazer e a dor são, a princípio, os únicos meios eficazes de formação. Só no dia em que o homem atinge o ápice da perfeição, torna-se capaz de amar o bem por si e pelo amor de Deus. Este amor é ainda uma recompensa, uma vez que ele representa uma alegria. Da mesma forma que a separação de Deus é também uma sanção por ser um sofrimento. Embora os pais, salvo exceção, sejam dotados de uma afeição sincera pelo filho, desconhecem na maioria das vezes os melhores métodos educacionais, aqueles que os poderiam ajudar a fazer dos filhos homens verdadeiramente livres e esclarecidos, ansiosos por aperfeiçoarem-se cada dia mais. Se de um modo geral os filhos não valem mais que seus pais, esse fato decorre da falta de tato nos métodos de formação. Por isso é importante preparar os pais para sua missão, levando-os a refletir sobre o valor dos meios educacionais por eles empregados. É o que procuraremos fazer no decurso deste trabalho, principalmente estudando as reações do educando nas diferentes fases de seu desenvolvimento. Seria um erro julgar que o estudo dos problemas relativos à educação só interessa aos pais. Mestres e diretores, uma vez que se dedicam à juventude, devem manterem-se em íntima colaboração com os pais e, com eles, estudar os problemas concernentes à sua formação moral. O sacerdote, especialmente, não deve perder de vista que ele receberá tanto mais confidências da parte dos pais, quanto mais esclarecido mostrar-se sobre os problemas de psicologia educacional. Pais e filhos confiarão tanto mais nos seus conselhos, quanto ele os considerar com espírito e coração mais libertos
para julgar com imparcialidade os conflitos e as divergências que surgirão diariamente entre as duas gerações. Acostumado a observar as crianças com olhar imparcial, o sacerdote descobre facilmente suas qualidades e defeitos. Os adolescentes confiam-se muitas vezes mais facilmente a ele que aos próprios pais, pois constatam que o padre jamais perturba-se ou escandaliza-se com as confidências, por mais ousadas que sejam, e com as fraquezas da natureza, embora muito graves. Há um princípio que nossos leitores jamais poderão perder de vista. Toda autoridade vem de Deus. Os educadores deverão, pois, considerarem-se como os mandatários da providência e prestar atenção para só servirem-se de seu poder, a fim de ajudarem a personalidade do educando a elevar-se sempre. Que eles não imaginem, porém, que atingirão de uma vez a perfeição sem o emprego de métodos apropriados. Suas faltas de jeito, suas incompreensões e seus próprios defeitos prejudicarão muitas vezes o exercício normal da autoridade. Bem longe de considerarem-se infalíveis, tenham eles a humildade de reconhecerem suas próprias imperfeições e a boa vontade de corrigi-las. A autoridade exige um grande desapego de si e uma severa disciplina. Mas, se Deus depositou o amor no coração dos pais, é para que eles auxiliem-se e esclareçam-se, a fim de melhor realizarem a tarefa que lhes é confiada. Não devem recear fazerem-se mútuas advertências e observações que os ajudarão a melhorar diariamente seus sistemas, aproximando-os do método ideal, o do Espírito Santificador, isto é, do Supremo Educador das almas.